Você vai ouvir agora pela Claretiana FM. Reflexões da Vida, com o diácono Irmão Francisco. Caros ouvintes da FM Claretiana, quem vos fala é o diácono Irmão Francisco. E hoje eu quero refletir com você um assunto interessantíssimo. Eu pediria a você, preste atenção, ouça do início ao fim. Passe para mais pessoas, porque eu quero falar com você sobre a criação. No primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, nos é narrado em duas versões a história da criação. E nele vemos que Deus criou todas as coisas e, por fim, criou o homem e a mulher. Na Santa Missa, nós rezamos o credo, que é o símbolo dos apóstolos, ou seja, nossa profissão de fé. E nela iniciamos dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aqui é preciso entendermos a concepção de mundo, a época que o credo foi feito. Para assim podemos dizer tranquilamente: Deus não criou somente o planeta Terra, mas sim, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de todo o universo, conhecido e desconhecido do homem. A ciência prova que o universo está em expansão. Vá explicar isso. Quando dizemos que Deus criou o homem e a mulher, por último, uma coisa chama a atenção e que passa despercebido da maioria das pessoas e talvez de você que esteja me ouvindo. Deus, olhando para a criação e vendo que tudo era muito bom, Ele foi trazendo daquilo que Ele já tinha criado para a formação do corpo humano. Ele foi pegando coisas que estavam na natureza. Você já parou para pensar isso? Poderíamos citar aqui inúmeras coisas, mas o nosso tempo não permite. Vamos nos limitar apenas a algumas delas, tais como: você já parou para observar a semelhança de um grão de feijão e de um rim? E a ciência diz que o feijão é bom para a função renal. Você já observou o figo, que parece o aparelho reprodutor masculino e que faz aumentar o número de espermatozoides? O tomate é incrível, pois é bem parecido com o coração. Tem até 4 câmeras. E é rico em licopina, que é bom para o coração. A fatia de cenoura é um olho desenhado, e ela é boa para a visão. A mais interessante, no meu modo de entender, é a noz. Porque eu não sei se você já olhou para uma noz, ela é idêntica a um cérebro humano. E até as rugas. E a ciência já comprovou que a noz é excelente para o desenvolvimento dos neurotransmissores. O aipo é muito parecido com o osso, mas uma coisa interessante: o aipo tem 23% de sódio. Exatamente os mesmos 23% encontrados nos ossos. E o aipo é excelente para a saúde óssea. Para quem não crê em Deus vai dizer que é coincidência, mas você poderia viajar um pouquinho mais. A esta altura, você deve estar pensando: quanta coincidência! E eu lhe digo que aqui não há coincidência nenhuma. Meus irmãos, Deus é todo onisciente. Onisciente. Que palavrão! Que palavrão é esse? Onisciente significa aquele que tudo sabe. Deus concentra em si tudo que a sabedoria humana já realizou, ou que ainda vai realizar, e muito mais que sequer conseguimos imaginar. Mas voltando à história da criação, vejamos que interessante. Se o Criador reuniu tudo que estava na natureza e colocou no corpo humano, ao fazer o homem, Deus deu inteligência e livre-arbítrio ao homem. Por ser dotado de inteligência, o homem é capaz de realizar coisas que outros animais não podem. Mas não nos esqueçamos de que ao homem não foi dada a capacidade de criar. Ou seja, tudo o que fazemos é transformar, é inventar as coisas, transformar uma coisa em outra. Criar implica em fazer algo surgir do nada, e isto só Deus pode fazer. Ou então, caso seja da vontade de Deus, algum dia Ele poderá permitir que o homem também crie. Mas até onde temos notícia,
Isto nunca aconteceu. Já se chegou perto, mas nunca aconteceu. Mas em sua capacidade e inteligência, ao transformar coisas, o homem fez o processo inverso daquele que Deus fizera. Ou seja, se Deus reuniu tudo que estava na natureza e colocou no corpo do homem, o homem começou a olhar para o seu corpo e começou a reproduzir aquilo que estava em seu corpo nas coisas que ele inventava. Se você não acredita, preste atenção na seguinte lista, que poderia ser infinitamente maior, mas a título de exemplificação. Você já observou que o seu ouvido é um gravador? Afinal, tudo que ele ouve fica gravado na mente humana. Aliás, os que nascem surdos ficam mudos não porque têm problema de fala, mas sim de audição. Você já observou que seu olho é uma câmera fotográfica ou uma filmadora? Estando com os olhos abertos, tudo que você vê é filmado, fotografado e armazenado automaticamente no seu cérebro. Com que parece o sistema elétrico de um carro, se não com o nosso sistema nervoso? Poderíamos passar aqui pensando no combustível que é alimento, no tanque, nos faróis e tantas outras coisas que o homem fez. Finalmente, creio que chegamos à invenção mais interessante que o homem foi capaz de fazer. E a invenção que, na minha opinião, é a que mais implica na onisciência de Deus. E a qual esta invenção? Qual é esta invenção? Senão o computador. Antigamente, quando eu era criança, eu ficava a imaginar como era possível alguém falar ao telefone aqui em Batatais e a pessoa lá no Japão ouvia a minha voz. Como criança, eu imaginava que a voz ia pelo fio. Mas aí me decepcionaram, porque inventaram um tal de telefone sem fio. O fax, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, meu Deus, mas como isso pode? Hoje, quando olhamos estupefatos para um computador de última geração, a tentação que temos é de achar que ele é mais inteligente do que nós. E sabem por quê? Porque desde a sua invenção e a cada aprimoramento técnico que passa o computador, vai cada vez mais se parecendo com o homem. Afinal de contas, neste processo, o homem usou do mesmo expediente de Deus ao criar o homem. Vamos repetir? Parece coisa de louco, mas preste atenção. Deus, olhando para a criação e vendo que tudo era muito bom, ele foi trazendo para a formação do corpo humano tudo o que estava na natureza criada. O homem, olhando para o que inventou e vendo que era bom, ele foi trazendo tudo para a formação e aprimoramento do computador. Tudo que estava nas suas invenções. Desculpem o trocadilho, mas olhar para um computador é poder enxergar nele quase todas as funções existentes no corpo humano. Conclusão. Deus criou o homem, o computador. O homem é imagem e semelhança de Deus. E o computador está indo pelo mesmo caminho. Não, peraí. Existe uma diferença quilométrica. Astronômica, melhor dizendo. A criação e Deus é perfeita. E por isso tudo é automático. Nada em nós precisa de botão para funcionar. Se você já ouviu dizer memória cheia em relação ao computador, saiba que em relação ao homem isso é impossível. Nunca se ouviu dizer que alguém tivesse com a memória cheia, que era preciso deletar alguma coisa, esvaziar. A capacidade da memória do teu computador, do teu celular, do teu HD externo, pode ser em mega, em giga, em terabytes. Mas a memória do teu cérebro, você não sabe. E não sabe porque ela foi estabelecida por Deus. Por isso, quando julgares ser muito esperto, ser muito inteligente, lembre-se sempre que mais inteligente que todos os computadores do mundo, mais inteligente do que todos os computadores e programas do mundo, é o homem que os inventou. Porém, mais inteligente que o homem, ou seja, onisciente, é Deus. E Deus quis fazer o homem à sua imagem e semelhança. Por isso Deus colocou em você e em mim
algo que o homem jamais vai conseguir colocar no computador. Deus colocou em nós sentimentos. E de modo especial, a capacidade de amar. Portanto, meu irmão, minha irmã, pode sair por aí cantando a grandeza de Deus. E também cante o melhor presente que Ele te deu.